E ainda no dia 1º de maio, aqui no Morning Show, falando tanto das redes sociais, do impacto positivo e negativo que ela pode ter e está tendo nas nossas vidas, será que tem etiqueta para quem fala na internet? E quem vai falar sobre esse assunto agora é a nossa querida colunista que entende tudo e mais um pouco do mundo online e offline, especialmente da moda, Mônica Salgado. Tudo bem, minha querida? Prazer em recebê-la novamente. Olá! Bom dia, queridos. Tudo bem? Vamos já te trazer... Maravilha, vamos já trazendo você aqui para a nossa discussão. A gente está doido para ouvir a tua opinião sobre a discussão que está posta aqui, vários caminhos a seguirem. E afinal de contas, o impacto é mais positivo ou negativo das redes sociais nas nossas vidas no momento, a partir da tua vivência? Olha, eu acho que não dá nem para dizer se é positivo ou negativo, é uma verdadeira revolução na nossa percepção de mundo, uma economia que se infiltrou em todas as áreas do comportamento humano, sobretudo na maneira com que a gente vê o trabalho, né? Hoje em dia, você já não tem mais uma separação muito nítida entre a sua pessoa pessoal e a sua persona profissional. Você não sabe mais onde começa um, onde começa outro, e um interfere radicalmente ali no outro. É muito engraçado, porque eu tenho sido cada vez mais convidada pelas empresas, pelos RHs das empresas, para falar sobre comportamento no trabalho, para falar sobre vestimenta no trabalho, para falar sobre etiqueta também no trabalho. E aí é quase que unânime, assim, eu ouvi um feedback, poxa, Mônica, a sensação que a gente tem é que a gente não tinha tantas questões, as questões dos problemas relativos aí não são tão recorrentes há pouco tempo atrás, o que está acontecendo no mundo? E aí eu te respondo, redes sociais e um mundo que era absolutamente verticalizado, né, que a gente tinha antes, que era um mundo com regras e hierarquias muito bem estabelecidos, que é o mundo pré-internet, é o mundo pré-redes sociais. E aí a gente vem para um mundo absolutamente horizontalizado, que é um processo que foi acelerado muito com a pandemia, e que é um mundo em que a regra não tem regra. Não tem hierarquia, as regras não são claras, as empresas moderninhas, sobretudo, têm sofrido muito com esse modo operandi junto com as novas gerações. Então, tem gerado muita dor de cabeça essa ausência de regras, quer dizer, as regras não existem, as regras são muito fluidas, e os empresários hoje, e donos de empresa, é muito engraçado isso, eles têm medo, eles estão absolutamente temerosos. Eu faço uma comparação com os pais e mães dessa nossa geração, que querem ser amigos dos filhos, né? Eles preferem ser amigos dos filhos, a educarem os filhos aí para os desafios futuros, e os empresários estão exatamente da mesma maneira. Eles temem muito colocar essas regras, porque eles se colocam mesmo como amigos ali dos funcionários, eles têm medo da reação, as empresas estão muito alinhadas hoje ao que é politicamente correto, e aí, assim, é politicamente correto, por exemplo, permitir ou então tolher a manifestação dos nossos funcionários nas redes sociais? E aí você abre uma caixa de Pandora muito perigosa e também muito danosa, né, para a convivência social e profissional dentro de uma organização que precisa sim ter regras, e essas regras... Interrompendo você, Mônica, só um momento, porque você que está aí no carro, no trabalho, no corre, nos ouvindo pela rádio, o Morning Show está de volta, ouvindo a sempre elegante Mônica Salgado trazendo a visão dela sobre os muitos critérios para você não passar vergonha hoje em dia no seu trabalho e nos termos da sua vestimenta, do que você tem que estar vestindo para estar realmente com o padrão de etiqueta e ideal, adequado. Essa é a nossa pauta do momento, mas já vou aproveitar aqui o gancho também, Mônica, para fazer um depoimento pessoal aqui. Eu sou daqueles caras que é o Mauricinho raiz, vai. Tem nenhum problema em reconhecer isso. Eu acho que é aquele famoso nasceu de terno, acho que foi até um alfaiate que fez o meu parto. E eu tá usando essas roupas um pouco mais casuais, mais esportes aqui, tá sendo até difícil para mim. Eu sei que é um pouco particular e peculiar o meu caso, mas tô aqui no espírito da transparência fazendo essa confissão e aproveitar para perguntar para você, será que tem roupa certa para trabalhar? Então, como é que a gente faz para se portar no ambiente corporativo hoje? E o PP, por exemplo, pode vir trabalhar de cropped a partir de agora, ou isso seria um assinte para a nossa audiência, hein? Então, como eu disse, eu também sou uma patricinha raiz, vou me identificar, me conectar com você nessa linha, mas eu acho que todo ambiente de convivência em sociedade tem os seus códigos, e é muito importante que a gente se atenha a eles, porque isso demonstra respeito. A gente respeita uma coisa que nunca sai de moda. Então, assim, não, nem tudo pode, ou até pode, mas não deve, e a gente tem que estar muito atenta
a entender as necessidades, né, a ler as necessidades de cada ambiente para a gente poder ter um senso de adequação. Por exemplo, outro dia, não sei se vocês viram, o Eric Jacan, o chefe, que saiu na praia de terno, foi para a praia do Rio de Janeiro de terno, segundo ele, se manifestando a respeito dos clientes que vão ao restaurante dele usando chinelo e bermuda. Então, isso diz muito com relação ao senso de adequação. É claro que o código, olha lá, o nosso querido chefe Eric Jacan, que é uma figura, aliás, eu achei uma maneira muito bem humorada e viralizável, foi também bem espertinho, de trazer luz para uma questão importante da nossa sociedade. A gente precisa ter regra. Por exemplo, você não vai vestida de branco a um casamento em respeito à noiva. Assim como você não vai para o seu ambiente de trabalho vestindo uma roupa que seja reveladora demais ou que esteja suja, também em respeito aos seus colegas e ao seu empregador. Então, claro, cada lugar tem os seus códigos. Você que trabalha no escritório de advocacia, por exemplo, tem códigos de vestimenta diferentes do que você que trabalha numa agência de publicidade. Mas ler com inteligência esse teu local de trabalho para poder adaptar a tua roupa a essa realidade, eu acho que é fundamental. Porque, gente, uma coisa que a gente sempre precisa deixar muito claro, a sua marca pessoal, que é a percepção que as pessoas têm de você, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, ela engloba comunicação verbal, que é o que você fala, o que você escreve, mas, sobretudo, a comunicação não verbal. Ela é muito importante para você ter respeitabilidade no seu ambiente de trabalho. Então, é a maneira com que você se veste, é a maneira com que você se maquia. São aquelas unhas que vocês estavam mostrando aí, que são verdadeiras instalações de mau gosto, aquele cílio estilo vassourinha também, roupas muito reveladoras. Essa unha, meu Deus, deveria ser ilegal, né? Ou no mínimo imoral. Mas a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa, porque a nossa comunicação não verbal, ela também fala, aliás, ela grita muitas vezes. E ela muitas vezes é mais importante até do que a comunicação verbal, porque a pessoa já está provado que a pessoa demora. Oi. Não, excelentes pontos, mas eu estou muito afim de ver aqui a participação do nosso Guilherme Batilani, especialista em comportamento, também parte do nosso timaço de colunistas aqui do Novo Morning Show. E deixo para você fazer uma pergunta aqui para a Mônica, para a gente trazer todo mundo. Então vai que é tua, Guilherme. Uma pergunta sincera que me veio à cabeça. Mônica, a que ponto que a gente entra para não ser uma questão, o que é educação e o que é uma coisa de classe, sabe? Porque vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que vai falar, não, isso é elegante demais, isso é para outra classe social, entendeu? É coisa de rico. É, coisa de rico. O que é elegante e acessível para todo mundo, e o que você pode julgar como inadequado, mas é só uma questão de gente simples? Bom, primeiro que eu acho assim, etiqueta, as pessoas me perguntam muito isso. Nossa, que coisa mais demodê falar de etiqueta, falar de bons modos, que coisa mais fútil. Vamos colocar aqui que etiqueta, vem do francês etiquette, são pequenas éticas. São pequenas regras de convivência cotidiana que norteiam ali o nosso comportamento em sociedade. Então, é assunto muito relevante, é assunto que independe da sua classe social, absolutamente, e é um assunto fundamental para a nossa boa convivência. Hoje em dia, a moda nunca foi tão democrática, gente. Na virada dos anos 2000, com a chegada do fast fashion, de todas as marcas, tanto as nacionais quanto as gringas que vieram para cá, a moda nunca foi tão acessível. As tendências e as possibilidades hoje de você comprar uma peça bacana em todas as faixas de preço, em todos os tipos de comércio que você tiver, nunca foi tão real. Então, isso não é mais exatamente uma desculpa. Claro, quanto mais dinheiro você tem, mais possibilidades você tem de moldar ali o seu look de acordo com o que você deseja passar. Mas isso não é mais desculpa, porque a democratização da moda, o acesso à moda e às tendências, hoje ele é infinito. E aí eu sempre digo, assim, Guilherme, que eu acho importante, prefira qualidade à quantidade. Isso é muito importante na construção da sua elegância. Prefira sempre uma peça que tem um corte mais bacana, que tem um tecido mais legal, poucas e boas peças que vão permitir que o seu guarda-roupa seja intercambiável, ou seja, se você tiver uma boa calça, um bom blazer, uma boa camisa, uma boa calça jeans, você consegue ali intercambiar essas peças e formar vários looks diferentes só mudando os acessórios. Então, esse discurso elitista do a moda é para poucos, as tendências são acessíveis a poucas pessoas, isso já caiu por terra e isso não é mais uma realidade, porque peças boas e marcas bacanas tem para todos os bolsos. Tô contigo e não abro, Mônica Salgado, até porque, como diria o Yves Saint Laurent, né?
ele dizia que modas ou tendências desaparecem. O que permanece, o que é eterno, é a elegância, é o estilo, e isso independe de qualquer valor material e sim da sua postura pessoal e da educação que você tem, como você se carrega, né? Mas é isso, Mônica, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, sempre engrandecendo aqui o nosso Morning Show, e você, claro, faz parte, mais do que parte, pessoa importantíssima aqui no nosso time de colunistas. A gente agradece aqui por esses esclarecimentos no dia do trabalho. Valeu, Mônica. Obrigada, querido. Até. Beijo. Então, é isso, pessoal. O que vocês acharam aí em relação ao PP? A gente lembra tem o caso do Cacai, né? O notório Cacai, advogado que anda por aí de bermuda. Como é que os advogados estão lidando com isso? Claro que o advogado seja das últimas profissões que ainda tem uma etiqueta ali própria de ter que usar terno e gravata, pelo menos nas audiências oficiais. Mas você vê que também no mundo corporativo da advocacia as normas estão sendo um pouco mais lenientes? Eu acho que sim. O mundo mudou, né? E a ideia de você usar roupa confortável é uma realidade. Eu sou advogado, por exemplo. Eu uso terno quando eu vou falar com o juiz, quando eu vou falar com o desembargador, quando eu vou ter uma reunião de trabalho com algum cliente mais formal, né? Eu uso realmente o terno, a gravata ou só o terno, né? Agora, no dia a dia, eu e meus sócios, a gente se permite usar uma camisa e uma calça, dependendo do dia, inclusive calça jeans e camiseta, e por aí vai. Mas queria colocar um ponto, né, que eu acho que o grau de tolerância com a roupa que a pessoa veste está ligada com o grau de fama dela. Né? Por exemplo, o Cacai, que é um advogado bem sucedido, todo mundo sabe que ele é muito bom tecnicamente, que ele realmente tem respaldo técnico, né, em vários ambientes, né, permite ele usar bermuda e camiseta. Agora, uma pessoa desconhecida que tem que provar a todo momento, né, que é técnico, que consegue ter conhecimento jurídico, ele tem que usar uma roupa mais formal. Aí me vem... o Marcos Lisboa entrevistou eu vi. o presidente do Banco Central de bermuda. Aí vem um ponto, por exemplo, o caso do Jacan, por exemplo. O Jacan se incomodou que uma pessoa chegou de chinelo no restaurante dele. Se fosse a Madonna chegando de chinelo no restaurante dele, ele ia se importar? Claro que não. Bem colocado. Né? Então você vê a questão... Concorda, Paulo? Concordo, tá certo, né? Depende da pessoa que chega, né? Às vezes você não precisa nem estar com uma roupa boa, mas você é famosa, você é uma celebridade. Isso diz muito, né? Você usa um chinelinho lá raso, se você é famoso, é top. Se você não é ralé. Tem muito disso, né? O PP tá certo. Sem dúvida alguma. A gente viu recentemente as roupas que o próprio Justin Bieber estava usando, umas calça tamanho GGG, umas coisas, umas bizarrices, mas ele tem o salvo-conduto porque é da Beautiful People. É isso aí, Guilherme? Não, de fato, quando você não tem que se provar mais, você se dá o direito de usar roupas mais confortáveis. Mas é um ponto que eu bato muito na tecla dentro da minha comunicação também. A gente não tem o controle de como as pessoas interpretam a gente. Então vamos pelo menos fazer a nossa parte, entendeu? Se você é uma pessoa que está começando a carreira agora, precisa se construir, precisa se provar, precisa se vender, eu entendo a sua vontade gigante de vestir roupas confortáveis e ousadas. Mas e aí, vai gerar Guilherme, resultado? Conta um pouco pra gente a partir da tua própria experiência. Você que foi porteiro de prédio, você que foi trabalhador ali, pé vermelho de Maringá, trabalhador rural e agora um comunicador mais do que reconhecido de sucesso. Cara, eu passei por uma fase interessante de aprovação. De fato, eu venho de uma família simples, de uma cidade pequena, e fui porteiro de prédio, fui entregador de cartas dos Correios, fui professor, fui peão de obra, fazenda, fui bastante coisa. E, de fato, eu vivi muito essa coisa de transformação e subida de como as pessoas te tratam, de como as pessoas te reconhecem. E, de fato, boa parte da minha vida, eu diria que 90% dela, eu precisei me provar e me adaptar 100%, e eu raramente falava o que eu queria. Eu falava o que eu tinha que falar. E aí, de fato, você vai escalando de alguma forma, trabalhando com autenticidade, trabalhando com tesão mesmo, É isso aí. As coisas acontecem mais. Sem dúvida alguma. Faz toda a diferença, né? Trabalhar com entusiasmo e autenticidade. Mas vamos seguir em frente daqui a pouquinho, porque daqui a pouco a gente já vai estar caminhando aqui para o final do nosso Morning Show. Mas o que você acha? Autenticidade e entusiasmo é muito mais importante que perfeição e estrutura, né? Esse é um lema meu que eu tento me pautar e acho que serve como parâmetro para todo mundo hoje em dia. Eu acho que tem também a capacidade de se adequar às circunstâncias. Ou seja, eu acho que às vezes a gente acaba importando códigos que são obscenos com a realidade. Sim. Então, por exemplo, terno e gravata em Recife é um negócio assim, a pessoa acaba suando, chega... É muito pior a pessoa chegar suada
do que chegar com a roupa leve, né? Então, tem uma questão de como que a gente adequa os códigos ao contexto, ao clima do ambiente, né? O próprio Tite, técnico do Flamengo, citou Recife como um exemplo para evitar os jogos às 11 horas da manhã. E estamos falando de atleta de alto rendimento. Imagina os advogados, PP e Mano, na mais plena forma, tendo que entrar em fórum, né? Tô brincando, meus queridos.